Eu vi o lote. Eu vi esse cara que bateu o lote para Tiago de fora. Que sorte. Era, com certeza não era verdadeiro. Provavelmente é falso. Eu também acho que não. Falso ou verdadeiro? O que você acha disso aí? Isso aí foi uma coisa da década de 20. Não é oficial. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade às atividades e de agora até a tarde e amanhã, de manhã e à tarde, nós teremos palestras que são transmitidas pela internet através do Google Meet. Também deverão ser gravadas e guardadas e lançadas no YouTube. Eu tenho a tarefa de começar a contar para vocês alguma coisa que diz respeito à nossa atualidade. De fato, eu, enquanto numismata, enquanto colecionador, eu tenho uma profissão anterior e paralela, que é a psicologia. E eu quero trazer para vocês uma discussão sobre os aspectos psicológicos da numismática sob o isolamento da era Covid-19. O que nós devemos estar buscando? Primeiro, eu tenho que compreender com vocês o que seria bem-estar. Bem-estar é satisfação com a vida, é uma qualidade cognitiva, o pensar. Diz respeito à felicidade, diz respeito a sentir. Também diz respeito à autoaceitação. Também diz respeito à sensação de ser e de ter controle com o ambiente. Eu tenho que pensar com vocês uma coisa ainda. Para facilitarmos quando nós falamos de bem-estar, quando nós falamos de atividades de satisfação, eu também incluo autoaceitação, porque é uma forma das pessoas lidarem com o estar bem e com o estar consigo. Outra coisa importante do bem-estar é a sensação de se ter controle sobre o ambiente. Com isso, vocês já começam a perceber que diz respeito muito às questões associadas à era do Covid-19. A sensação de viver uma vida cheia de sentido, a busca de crescimento pessoal, relações sociais positivas e autonomia. Se eu usar esse conceito de bem-estar, nós vamos encontrar algumas coisas. Vocês que estão, cada um em sua casa, cada um em seu estado, poderiam ter também participado dessa pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa em agosto de 2020 e utilizamos uma plataforma da internet para coletar informações. Aqui nós temos uma apresentação sobre a quantidade de homens e mulheres que cuidam ou participam da numismática. Vocês notam que, historicamente, a maioria é composta de homens. No entanto, nós temos já uma percentagem de mulheres que vão aparecendo. Se foram 11% das mulheres que responderam esse questionário, nós já podemos compreender que elas aparecem mais do que apareciam há meros 20 anos. Algo de importante relacionado a essa pesquisa diz respeito à idade dos colecionadores. A média, a idade genérica da maioria ficou entre os 28 anos e 58 anos. Nós temos uma quantidade de colecionadores que nem está na idade de risco e que esteve interessado em responder esse questionário.
Outra coisa importante e interessante é a razão pela qual a numismática foi escolhida. De verdade, cada um colocou uma razão especial, desde o ser apaixonado pelo tema, considerar-se um colecionador iniciante, estar aprendendo, gostar da numismática, curiosidade, contando já a própria história, tendo iniciado o colecionismo há muito tempo. Existe uma coisa importante com relação a esse estudo e essa discussão sobre o Covid. Com quantas pessoas esses colecionadores vivem? É interessante notar, vocês podem ver por esse gráfico, que nós temos uma quantidade de pessoas que moram sozinhas. 1/3 dos numismatas que responderam a essa pesquisa moram sozinhos. E só 5% moram com mais 4 pessoas. Isso é interessante porque parece que a numismática auxilia pessoas que também estão fisicamente solitárias. Vamos lembrar do conceito de bem-estar e tentar entender para que serve a numismática. E eu quero concluir isso. Para que serve a numismática? Bom, interessante. A maior parte das pessoas coleciona o quê? Moedas. Ainda tem aqueles que colecionam tudo o que for possível, mas a maior parte coleciona moedas. Isso também tem uma importância no mercado numismático. Ao serem perguntados desde quando colecionavam, alguns colecionam faz muitas décadas e uma grande parte começou a colecionar nos últimos anos. Inclusive, quando nós vamos questionar sobre associação a alguma sociedade numismática, nós vamos ter algumas coisas interessantes. Afinal de contas, nós temos vários que se associaram à SNB, procuraram ter associações, mas 1/3 das pessoas que participaram da pesquisa não tem uma associação numismática, não participa de um grupo numismático. Quanto ao uso de catálogos, bom, parece que os catálogos são uma coisa bastante importante para esse grupo. Por quê? A maioria já comprou um catálogo. E outros livros. Olha, também outros livros, além de catálogos, também são buscados pelas pessoas. Parece que a numismática nos últimos anos também tem incluído muita literatura em numismática. Isso tem uma grande importância, afinal de contas, a literatura ajuda as pessoas a conhecerem o que se faz em numismática, o que são moedas ou não moedas, ou cédulas, ou o que mais a gente queira colecionar. Algo de interessante sobre os meses de isolamento no Covid-19, eu vou estar lendo para vocês uma série de frases, porque elas vieram de maneira espontânea. O isolamento era necessário, tem sido um período muito difícil pelo qual eu e minha família realmente temos ficado em isolamento. Estão muito bem, obrigado. Aproveitar para estudar mais. Dedicado exclusivamente à numismática no isolamento. Uma frase daquelas que nós usamos entre os conhecidos, pelo amor de Deus. Ou seja, alguns estão, parece que bastante bem com a história do isolamento e outros têm dificuldades de lidar com o isolamento. Outros aproveitaram para organizar toda a coleção no Brasil e está vendendo as duplicatas. Bom, outros já trabalhavam em casa, já viviam em isolamento e não fez diferença. Na maioria do tempo sem problemas, pois até o momento o pior enfrentamento foi o isolamento e a parada dos negócios, que pode ser superado. Nos reinventamos. Isso é o nosso lado humano de nos adaptarmos. Isso invariavelmente aconteceu com a numismática. Tem sido novos caminhos e aprendizados que sem a pandemia não teríamos conhecido. Passei e passo os dias lendo e ouvindo música. Em isolamento desde março. É chato. Para outros é tudo normal. Contatos via WhatsApp, Mercado Livre, Elo 7, Facebook, produção normal e a venda crescendo. Essas frases são interessantes para nós entendermos como é que ficam
essas pessoas e o nosso bem-estar. Para mim, tudo normal. Confinado, isolamento total necessário, continuo a trabalhar normalmente, uma oportunidade de imersão nos estudos de museologia, história e colecionismo e conhecimentos dos meus próprios limites. Uau! Estudos. No início organizando, retirando as duplicatas e posteriormente vendendo os excessos e parte de compra já anteriormente destinado a vendas. O colecionismo também se envolvendo com o comércio da numismática. Outros afirmam que está sendo psicologicamente difícil. E, quando se fala da numismática e o isolamento, um passatempo, vendo e recatalogando as peças. Tranquilo, não alterou muito a rotina. Nesse período, passou a organizar as moedas. 3, 4 meses de isolamento. E outros usaram o tempo para ficar mais com a esposa. A maioria desses colecionadores demonstrou um envolvimento com a numismática. 62% passou todos os dias em casa e somente foi ao supermercado, padaria e farmácia. Esse é um dado importante para colecionadores e para numismatas que também podem estar nas suas faixas de risco. Mas tem alguns que não mudaram a rotina diária e nos fins de semana ainda visita familiares e amigos, mas são menos. 83% não foi diagnosticado, nem conviveu com diagnosticado e tiveram sintomas de gripe durante esses meses. É bom lembrar que essas situações de isolamento e de mal-estar muitas vezes conduzem a uma baixa de resistência física e é mais fácil nós termos sintomas que também são associados a gripes ou resfriados, mas não um diagnóstico de Covid-19. Então, a maior parte das pessoas nem teve diagnóstico e, na verdade, nenhuma das que responderam. O que eles praticavam? Ou seja, a numismática permitiu o quê? Estar nativo, se dedicar alguns se dedicando com menor assiduidade à numismática, outros tiveram aumento de dedicação à numismática, tanto em organização quanto compras. Essa é uma coisa interessante, porque parece que muitos pensavam que a numismática ia declinar totalmente, e a numismática não declinou como alguns pensavam que podia acontecer. Alguns deixaram de comprar por diminuição de cotação pela cotação do dólar e do euro, que aumentando a gente não compra coisas externas com tanta facilidade. Mas usar o tempo para acertar as coleções, usar a busca dos leilões online, esse aqui citou o Facebook, pesquisar, estudar, comprar, vender peças especiais, organização e venda de peças excedentes, isso parece que se multiplicou bastante, é uma organização real das coleções. Alguns têm comprado pouco, não têm vendido, mas outros têm práticas intensas. Eu vou me dedicar um pouquinho mais às práticas intensas daqui a pouco, porque parece que essa tem sido uma solução para nós lidarmos com a realidade. Afinal de contas, quem gosta de colecionar moedas sabe do que nós estamos falando. É satisfação. A falta das reuniões presenciais parece ser o mais importante. Na sociedade, nas praças, visitas a amigos colecionadores. E alguns mudaram situações, fizeram adaptações, apreciar a coleção, ler mais. Outro catalogou a coleção de 223 cédulas internacionais, incluindo número do catálogo internacional de cédulas. Quer dizer, o colecionismo ficou muito mais do que guardar moedas ou cédulas para muitas pessoas. Achei interessante isso. Não houve modificação ao comparar, né? Mas outros dedicam todos os dias. Alguns deixaram de cuidar das moedas e cédulas para cuidar da coleção de selos. Outros lê muito, não só a numismática, também participar de webinários e grupos.
assistindo lives, pesquisas sobre iconografia e conservação, catalogar, colocar em ordem as peças, rotinas normais, querendo aumentar a coleção, e alguns aprenderam os leilões virtuais. Ou seja, coisas que não aconteciam antes passaram a acontecer. Comprar cédulas e moedas em leilões virtuais e material numismático pela internet. Muita gente não usava a internet e passou a usar. Parece que a maior parte do que eu li aqui implica em aumentar a dedicação às coleções. Então, se nós olharmos, 50% vai dizer não houve modificação. Sim, houve modificação. Só esses 32% dizem que não houve nenhuma modificação. Mas o que nós lemos de exemplos demonstrou uma modificação. Uma dedicação maior ao colecionismo é o que nós vemos, mais de 50%. E, no entanto, um quarto não percebeu uma maior dedicação. Só alguns abandonaram a numismática. São 6%. A maioria pegou a numismática, usou a numismática e, pelo jeito, lido mais sobre numismática. Gente, ler sobre numismática, a maior parte era simplesmente jogava as moedinhas na gaveta. Parece que houve uma evolução. Assistir vídeos de numismática na internet. Ok, alguns podem se lembrar de uma coisa muito importante. Vídeos de numismática na internet têm seus problemas. Existem vídeos e vídeos. Não só sobre numismática, sobre qualquer coisa. Mas as pessoas passaram a perceber que tem uma outra forma de interação e obtenção de informações. Agora, metade passou a assistir às palestras ao vivo, os webinars, os lives sobre numismática. Isto é uma inovação. E os grupos de WhatsApp subiram muito, porque 3/4 participam dos grupos de numismática. O Facebook ganhou 94% participando de grupos para discussão sobre numismática. E, de fato, a falta do colecionismo, da interação social, atingiu a maior parte das pessoas. Quase 90% sente falta desse contato físico presencial. E falta de conversar sobre o que coleciona. É interessante porque aqui demonstra uma falta de adaptação. Enquanto a adaptação para compra, para venda ou participação de leilões aconteceu usando a internet, essas pessoas não usaram a internet para conversar sobre numismática, fazer pequenas reuniões, conversar. O que inclusive facilitaria de diversas formas, porque nós poderíamos conversar com pessoas de outros países fazendo reuniões virtuais. Mas as compras pela internet também atingiram quase 3/4 dos colecionadores. E trocas, isso diminuiu. Bom, eu posso pensar que diminuiu, porque também implicaria de eu ter que ir até o correio postar, e isso implicaria algumas coisas que algumas pessoas não vão fazer. Mas ainda teve uma manutenção de trocas. Material numismático e moedas pessoalmente. 85% não fez, ou seja, não saiu de casa para fazer compras. A internet ganhou. Agora um dado importante, interessante. Quantas horas por semana dedicado à internet, à numismática? Do lado esquerdo nós temos um mínimo de 2 horas por semana, mas nós temos 30 horas por semana, um grupo de pessoas andou se dedicando. São números interessantes, porque esses números são crescentes. De 2, 10 horas, 14 horas, e a gente vai tendo uma progressão muito interessante. Aqui nós temos também uma exposição com muitas informações. A maior parte das pessoas começou a descrever ansiedades, depressão, impaciência, se sentindo numa prisão domiciliar. Alguns dormiram mais, outros com tranquilidade, outros com receios e medos de contrair a doença. Eu procurei alguns índices relacionados à saúde geral. Por exemplo, dormir mais nessas semanas do que antes.
Algumas pessoas, inclusive para escapar da realidade, dormem mais. Então, o dormir mais parece, olha, não aconteceu. Algumas pessoas, 40%, sim, teve um dormir a mais. Talvez dormir a mais também porque nós temos mais dias, mais horas em casa. Afinal de contas, não precisamos gastar 2 ou 3 horas de transporte para ir de um lugar para o outro. Um índice muito importante com relação à saúde mental diz respeito à preocupação consigo e com família. Todos falaram dessa preocupação. E esse é um índice de informação importante com relação a aspectos psicológicos. Outro aspecto importante e diz respeito a aspectos depressivos. Tenho me preocupado com o trabalho atual e no futuro. A preocupação com o futuro tem um aspecto positivo e o aspecto negativo é ultrapassado ou deixa de ser positivo quando impede a realização de atividades. Se nós estamos falando de pessoas que se dedicaram ao colecionismo, a organizar suas coleções, a ler, estudar, estão com preocupação, mas trabalhando para o futuro. Então, nós temos algo importante e positivo. Tenho comido mais do que comia antes. 30% passou a dizer isso. Também é interessante, porque na mídia em geral nós temos ouvido falar disso. Pessoas que engordaram. Mas parece que isso não é uma realidade para numismatas ou colecionadores. Talvez os colecionadores tenham um aspecto positivo aí que fez com que não precisassem comer demais. Comer mais doces. De novo, nós estamos falando de uma percentagem maior de colecionadores que não abusaram daquilo que outras pessoas abusariam para escapar do mal-estar. Tomado bebidas alcoólicas mais do que antes. 15%. A maioria não. De novo, eu estou percebendo um grupo de pessoas que é diferente das pessoas que estão aí fora, que a mídia está falando, que os médicos estão contando que são problemas. Ou seja, parece que então nós não estamos abusando de coisas negativas. Porém, aparece mais aqui dores de cabeça e dores no corpo, mais do que antes. Posso entender que a maior parte das pessoas que fiquem em casa e fiquem literalmente sentado o dia inteiro, provavelmente vai ter mais dores de cabeça e dores de corpo. Bom, eu sou psicólogo, eu passei o dia inteiro, nesses meses todos, sentado na frente de um vídeo, conversando com meus pacientes. No final do dia, a dor de cabeça existe, o corpo está todo dolorido, porque nós não temos as atividades comuns que tínhamos antes. Então, eu posso compreender isso, não como um fator de estresse, mas talvez um fator relacionado também ao colecionismo, ficar parado sobre uma mesa várias horas mexendo com moedinhas. Tenho feito mais tarefas domésticas do que antes, a maioria tem feito. Essas são as mínimas atividades que podemos fazer diferente do colecionismo, mas algumas pessoas, os 30%, não. Me dedicado mais horas no trabalho, porque todos passaram a trabalhar desde casa, e é uma coisa notável. Trabalhar em casa, nós eliminamos os horários de ida e volta do trabalho, mas a maior parte das pessoas passou a trabalhar mais horas do que anteriormente. Nós estamos descobrindo uma nova forma de trabalhar mais, ainda não sei com que eficiência, mas eu quero crer que a maior parte das empresas descobriu que não precisa pagar um local de trabalho para os seus funcionários. Isso, porque inclusive estão trabalhando a mais. Tenho tido mais atividades sexuais se comparado a antes, inclusive ver vídeos na internet. 21% diz que sim. Aqui, essa pergunta diz respeito a alguma coisa interessante, porque existe uma preocupação dentro da comunidade de saúde mental sobre o uso de vídeos sexuais pela internet e um abuso do uso desses vídeos. Parece que a comunidade numismática não entrou no abuso em termos gerais. Talvez os 21% possam ter tido alguma coisa assim. No entanto, também o sentir-se irritado tem um número expressivo de 36%, mas a maior parte não está se sentindo irritado. De novo, eu estou pensando o quanto o colecionismo ajuda com que a gente possa lidar com algumas coisas positivas. E
o sentimento de falta das atividades diante dessa fase. Para todos de maneira completa. 90%, 91%, uma dificuldade, e eu senti essa falta, porque antes tinha um monte de outras atividades. Algo que é interessante, que se usa para lidar com ansiedades e estresses, são atividades físicas. Algumas pessoas conseguem fazer atividades físicas dentro de casa, 40%. As outras não. Quer dizer, sem a academia, sem um convívio com outras pessoas, sem que alguém auxilie, oriente, 60% não conseguiu manter as atividades físicas. E isso diz respeito, talvez, a tirar o foco de atenção, não conseguir terminar o que começava. Vocês notaram que vários dos numismatas, os colecionadores, apontaram que tinham atividades de reorganização das coleções. Isso já significa a possibilidade de terminar alguma coisa, ter foco. Outro aspecto que muitas pessoas usam para lidar com ansiedades e tensões é a prática religiosa. 40% afirmou que reza mais que antes. Mas, de novo, interessantemente, 60% não disse isso porque talvez use a numismática para essa busca de bem-estar. E algo que diz respeito a todos nós, e que diz respeito a buscarmos algo importante daqui para frente, é pensar na quarentena e pensar o que fazer depois. E 80% pensa no que fazer depois. Isto diz respeito ao futuro, isso diz respeito ao mecanismo antidepressivo. E isso, se todos nós fizermos, nós escapamos de problemas. Eu só queria apresentar essas coisas. Eu vou até um outro notebook onde tenho as perguntas possíveis e poder conversar com vocês se tiver alguma pergunta. Se não tiver, nós terminamos aqui e deixamos para tarde para a gente começar com as outras palestras. O Pedro queria que a gente falasse sem máscara. A maior parte das pessoas que vai participar das palestras fará suas palestras a partir de suas casas. Porque nós temos convidados do México, nós temos 3 museus que vão fazer apresentações de maneira interessante, fazer um percorrido em museus. Hoje à tarde teremos o Museu Histórico Nacional. Amanhã temos o Bernardo Ramos, lá de Manaus, e o Eugênio Teixeira Leal, de Salvador. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de fazer uma coisa que talvez muitos dos numismatas não tenham ido para esses museus ainda, mas vão ficar curiosos depois. Eu acho que nós arranjamos uma nova maneira de fazer essa comunicação, essa divulgação. Os museus muitas vezes ficam longe. Talvez durante o ano de 2021 nós possamos fazer isso com vários museus de fora do Brasil para que a gente possa ter contatos. Afinal de contas, quem não gostaria de ver um museu do país vizinho? Talvez a gente nem saiba onde eles estão, mas nós vamos fazer isso. Olha, eu só queria terminar falando com vocês sobre isso, mas contar que eu considero que a numismática tem ajudado as pessoas a desenvolverem saúde mental. A numismática, o colecionismo numismático, permite que a saúde mental seja preservada, seja desenvolvida. Todos os estudos que têm sido feitos relacionando colecionismo à saúde mental têm demonstrado que isso é fator positivo. E é interessante, e quero refrisar uma coisa. Em muitos ambientes de profissionais de saúde mental, muitas vezes se falava de maneira jocosa de que colecionador era louco. E muitos colecionadores brincam com essa ideia nas últimas décadas de maneira intensa. Todos nós já vimos isso, ouvimos isso. E não existe nenhuma pesquisa que demonstre um problema mental com colecionadores, e muito ao contrário. Existem, de fato, pesquisas e estudos que demonstram adaptações, principalmente com vida social, principalmente com questões cognitivas, organização de cotidiano
Isso todos nós precisamos pro resto da vida. Então, eu quero agradecer vocês que estão assistindo aí. Esse vídeo também deve ficar disponível na internet. E a partir das 2 da tarde nós retomamos com as palestras e vamos ter novidades hoje à tarde. Teremos o Tomás Ribeiro falando sobre as maquinas, as moedas marteladas que foram feitas e circularam nas Américas no século 17 e 18 de maneira muito intensa, muito importante para levar a prata para a Europa principalmente. Teremos a visita ao Museu Histórico Nacional e depois terminaremos com o Alberto Pazhaus falando da história de um numismata extremamente importante para nós todos, Julius Meire. Gente, obrigado e até daqui a pouco. Me encaixei nessa pesquisa bastante. Que cuidei de numismática nesses dias aí que a gente está.